Obrigado, uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Primeiro, eu já peço desculpas inicialmente de não poder ter comparecido pessoalmente aí com vocês, até para poder me justificar, porque a gente sempre prefere estar de maneira presencial, né? Para a gente poder conversar, a gente poder receber toda essa energia que a espiritualidade sempre nos auxilia quando a gente está visitando alguma casa, mas só ter, fazer uma justificativa mesmo, porque infelizmente eu estou sem carro. E aí eu fiquei um pouco preocupado quando conversei com a Kelly, por conta, hoje em dia, esses carros de aplicativo, dependendo do horário, está sendo muito difícil de localizar. Como eu trabalho, eu acabo sendo muito tarde, então eu fico preocupado de chegar atrasado. Então eu expliquei para a Kelly, mas outra oportunidade, se Deus quiser, já vão estar tudo com o carro direitinho já, e a gente pode nos encontrar presencialmente. E para a gente poder conversar, então, hoje, né, a intenção é a gente fazer uma breve consideração sobre o capítulo 40 do livro Pão Nosso, que é o livro do Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, que tem por título Em Preparação. E o que me chama muito a atenção nas obras de estudo do Emmanuel, até por isso que eu gosto de fazer a leitura das obras do Emmanuel, eu gosto às vezes de preparar as palestras também com base no Emmanuel, principalmente quando a gente vê esses livros da coleção Fonte Viva, é porque geralmente Emmanuel faz as suas considerações sempre baseadas em textos evangélicos. E é interessante a gente trazer esses textos evangélicos para a doutrina espírita, até para a gente lembrar e compreender que tudo isso que a doutrina está falando para nós já foi falado por Jesus. Inclusive, a gente já viu muitas coisas nos textos lá do Antigo Testamento, e quando a gente pega os textos do Emmanuel, quando Emmanuel traz para nós essas considerações evangélicas, né, seja essas considerações do Antigo Testamento, do Novo Testamento e do Evangelho segundo o Espiritismo, ele só vem confirmar tudo aquilo que o próprio Jesus falou, né, quando ele fala que ele não veio contrariar a lei que já existia, e aquilo que a própria doutrina espírita se coloca como sendo esse consolador prometido por Jesus. E aí eu acredito que isso é muito interessante para nós também, porque ele vai contribuir para a gente perceber que muita coisa que a doutrina espírita nos tem trazido de forma explícita já era falado para nós em outros tempos de uma outra forma. E aí, como nós espíritas, infelizmente, não temos por hábito de fazer a leitura do Antigo ou do Novo Testamento, pelo menos com essas inserções feitas pelo Emmanuel, por exemplo, ou outras inserções que a gente encontra, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das obras espíritas em geral, fica muito mais fácil nós compreendermos essa grandiosidade da obra divina. Porque a gente vai conseguir compreender, nós vamos conseguir perceber que a todo momento nos são disponibilizadas essas informações, e elas são disponibilizadas para nós justamente com esse objetivo de que nós possamos evoluir nessa nossa trajetória encarnatória, né, com o objetivo de fazer com que nós nos preparemos dessa maneira mais adequada possível. Afinal, nós temos de nos preparar. Não é à toa que o tema da conversa de hoje, o título do capítulo 40 do livro Pão Nosso, é justamente Em Preparação. E é muito interessante nós nos atentarmos a esse título, porque ele trata de um convite para essa nossa reflexão, né? Ele é um convite para, além de nós melhor compreendermos o texto que a gente vai conversar essa noite do Emmanuel, mas também nós compreendermos o que nós devemos fazer em contrapartida a todos esses benefícios que nós recebemos de Deus. Porque a gente não pode desconsiderar, nós não podemos ter dúvidas que a todo o momento nós estamos sendo beneficiados, seja enquanto estamos desencarnados, nesse momento até de preparação para a nossa encarnação, como também agora que estamos aqui já encarnados no mundo material. Então, a todo momento nós estamos sendo beneficiados. Talvez, é claro, né, se nós formos fazer uma análise muito superficial, pensar um pouco com esse olhar mais voltado para as questões materiais do nosso mundo, a gente pode, de uma maneira muito equivocada, até pensar que Deus
não nos percebe, né? A gente pode até acreditar que Deus, de certa maneira, de maneira equivocada, nos ignora enquanto sociedade, enquanto indivíduos. No entanto, com esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, principalmente no que tange a própria lei de causa e efeito, no que tange a reencarnação, nós percebemos a quantidade de oportunidades que nós temos no decorrer da nossa jornada. E quando a gente enfrenta essas dificuldades no caminho, nós percebemos que essas dificuldades, na verdade, são a colheita por conta das nossas próprias ações. Por mais que nós nos equivocamos, nós temos a certeza, né, que a bondade, que a justiça divina sempre vai nos dar essa oportunidade de recomeço. E para que seja possível que ocorra esse recomeço, então Deus, por meio dos seus emissários, a todo o momento vem nos enviar lembretes. Lembretes esses não só de que a verdadeira vida é a vida espiritual, mas também das nossas responsabilidades enquanto nós estamos encarnados aqui na matéria, encarnados nesse mundo material. Então, a primeira pergunta, nessa pergunta que eu convido a fazermos a nós mesmos, para a gente poder refletir, seria: diante de todos esses benefícios, né, será que nós estamos realmente nos preparando? Ou seja, tendo em vista essas oportunidades que nós recebemos, mais uma vez, não só oportunidades de recomeços, mas essas oportunidades de conhecimento do Evangelho, será que nós estamos nos preparando para que um dia estejamos, então, de fato, habilitados para poder fazer esse acolhimento do reino divino nos nossos corações? Porque esse é o objetivo de nós estarmos encarnados aqui, né? Esse é o objetivo de nós estarmos constantemente estudando esses ensinamentos que nos foram e são repassados para nós pela espiritualidade amiga. Então, a gente não pode esquecer que desde o início da humanidade, né, lembrando dessas inserções que a gente falou da importância de lembrarmos de algumas coisas do Antigo Testamento, de algumas pontuações do Novo Testamento, é justamente que a gente não pode esquecer que desde o início da humanidade neste planeta, Deus permitiu que nós tivéssemos conhecimento, que nós tivéssemos instrumentos capazes de contribuir para essa nossa preparação, né? Apesar de serem tantos os instrumentos que a gente pode pensar, que a gente pode conversar, porque existem instrumentos até fora do âmbito religioso, mas vamos focar nesses que são mais conhecidos dentro desse âmbito religioso cristão ocidental. E a gente lembra, a gente teve o Decálogo, né, que foi recebido por Moisés, nós tivemos a própria exemplificação de Jesus, que foi consolidada em parte no Novo Testamento pelos seus discípulos, a doutrina espírita, que está aí registrada por Kardec nas obras básicas, que, mais uma vez, é o consolador prometido pelo Mestre. Temos as inúmeras obras subsidiárias da doutrina espírita, que foram psicografadas, por exemplo, pelo Chico, pelo Divaldo, pela Ivone Pereira do Amaral, dentre tantos outros, né, irmãos que contribuíram e que continuam a contribuir ativamente para poder trazer essas ricas informações da lei divina para nós. Então, nós podemos perceber que a quantidade das informações que estão sendo disponibilizadas para nós estão colaborando para esse nosso processo preparatório de sermos melhores. Então, é uma ideia justamente no sentido de que, por estarmos, né, recebendo inúmeros recursos da providência divina, nos é necessário, então, no mínimo, que nós ofereçamos em nós esse ambiente que seja propício ao desenvolvimento do reino divino. Porque Jesus já falou, né, que o reino de Deus tem o seu início no coração dos homens. E vão lembrar também da parábola do semeador, que é mais um questionamento que nós temos que fazer diante de todas essas informações que são depositadas em nós. Então, será que nós estamos sendo esse solo fértil para a gente poder desenvolver todas essas sementes que estão sendo depositadas em nós por Deus?
Porque nós não podemos esquecer também, quando a gente olha lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 47 a 48, que Jesus já nos alertou, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, se nós temos essa oportunidade de termos conhecimento, né, de termos essas informações, significa que nós vamos ter também responsabilidade. E para cumprir de maneira adequada essas responsabilidades, é necessário então, nós estarmos nesta constante preparação. E aí vamos ao texto do Emmanuel para poder embasar essa conversa preparatória que nós estamos tendo aqui. Então, como a gente falou, né, lembra que eu comentou que o Emmanuel sempre começa um texto com uma referência do Evangelho. Antigo Testamento, Novo Testamento, não importa. Ou às vezes até do Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. E nesse capítulo, Emmanuel traz para nós uma mensagem que está contida lá na Epístola de Paulo aos Hebreus. E aí eu vou apresentar para vocês, não é uma apresentação não, é só essa parte da mensagem mesmo, para poder vocês acompanharem comigo. Eu estou vendo que estou sem compartilhar a tela aqui, então eu vou ler, pode ficar tranquilo. É uma mensagem pequena, né? Que aí essa mensagem dos Hebreus está falando para nós assim: diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as verei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Paulo está em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. E é interessante a gente destacar, né, que essa mensagem que consta na Epístola aos Hebreus, na verdade, é uma citação que Paulo está fazendo ao profeta Jeremias, no Antigo Testamento, cujo original ele está no Antigo Testamento, né, Jeremias, capítulo 31, versículo 33. E esse capítulo, em específico, lá no Antigo Testamento, ele vai tratar justamente dessa restauração do povo de Deus, porque para Jeremias, lá naquela época, isso não é de agora, vamos perceber, olha que interessante, desde aquela época, Jeremias já tinha percebido que aquele povo que se dizia que era de Deus, aquelas pessoas, né, aquela sociedade que ele dizia seguir a lei divina, na verdade eles não seguiam, eles só agiam assim externamente. Então, segundo Jeremias, era necessário restaurar, né, a fé nessas pessoas que se diziam fiéis a Deus. E aqui também é interessante a gente lembrar quem foi Jeremias, até para a gente perceber como em todos os momentos desse nosso crescimento enquanto humanidade, Deus nos deu recursos para poder auxiliar essa nossa preparação. Quando nós lemos os Antigos Testamentos, esse capítulo de Jeremias, nós vamos perceber que ele foi um profeta que teve por missão justamente alertar o povo da sua época sobre essa idolatria e a desobediência da lei divina. E por conta disso, Jeremias foi perseguido, Jeremias foi preso, ele foi ameaçado de morte. Mas o importante dessa situação que a gente tem que destacar é que Jeremias sempre foi fiel à mensagem de se observar a lei divina e essa mensagem de chamar o fiel a vivenciar a lei de Deus no coração e não apenas nas palavras. Ou seja, desde aquela época, muitos anos antes de Jesus vir aqui, o convite principal sempre foi a internalização do ensinamento divino. E não essa exteriorização, porque a exteriorização é mais fácil. O difícil é justamente nós internalizarmos essa lei divina dentro de nós, de maneira que essa lei vai passar a refletir nas nossas ações. Então, quando a gente considerar, claro, nas proporções necessárias, a gente consegue até perceber que a proposta filosófica do Jeremias foi muito similar à proposta filosófica trazida por Jesus, né? Porque assim como Jesus, no seu tempo, chamou a atenção dos fariseus
Jeremias chamou a atenção de todas aquelas lideranças da sua época para poder vivenciar a lei divina, e não apenas ater-se às palavras por si só, como se fosse algo totalmente distante. Porque a teoria sem prática não nos tem utilidade, mais uma vez, é por isso que Jesus exemplificou, né? É por isso que Jesus é o caminho, né, a verdade, a vida, é o nosso guia e modelo. Ele veio e traçou esse caminho na prática, o caminho que nós temos que seguir. E aí, nesse sentido, é muito interessante a gente lembrar uma colocação que consta lá no livro Paulo e Estevão. Naquele momento, né, em que Paulo estava viajando de Cesareia até Roma, e aí nessa viagem ele estava conversando com Lucas. E a conversa de Lucas era justamente sobre a dificuldade de se convencer os hebreus acerca da necessidade de se praticar aqueles ensinamentos das Escrituras, porque até aquele momento os hebreus estavam só lendo o que estava na Escritura, né? Dizia que praticava, mas não estava, ou não estavam compreendendo, ou não estavam praticando porque não queriam. E aí essa era a conversa que Paulo estava tendo com Lucas. E aí Paulo afirma para Lucas que a raça humana está dividida em duas partes. De um lado, teriam aquelas pessoas, né, que foram aquele grupo que se encontra cristalizado pela ciência da Terra e não vislumbra a existência de algo que possa transcender a matéria, né, que possa existir algo além do que nós estamos vendo aqui. E, por outro lado, como colocado por Paulo, existem aqueles que, apesar desse contato com o Cristo, apesar de terem ciência de que existe o reino divino, ainda assim eles se mantêm com o coração endurecido. E aí Paulo deixa claro para Lucas que essas últimas pessoas, né, do outro lado, é o caso mais grave. Porque são pessoas que já possuem o conhecimento, pessoas que já conhecem as Escrituras, ou no caso, depois da vida de Jesus, pessoas que já conhecem a exemplificação do Mestre, e ainda assim não fazem essa reforma íntima que é necessária. Então percebam, pegando isso que Paulo colocou para nós, que conhecer Jesus sem esse esforço para nos transformar intimamente não tem validade nenhuma. Né? Então a gente percebe que tanto a epístola aos Hebreus, escrito por Paulo, quanto o texto original de Jeremias, trata-se de um chamamento para a gente considerar as nossas atitudes, né? Considerarmos o nosso esforço em justamente aproveitar todo esse conhecimento, todas essas informações que nós estamos adquirindo no decorrer das nossas existências, de maneira que nós consigamos, então, transformar toda essa teoria que nós estamos estudando em prática. Porque o objetivo é nos preparar para poder vivenciar o Evangelho. E aí o versículo de Jeremias, que foi citado por Paulo, ele vai sintetizar todo esse objetivo das Escrituras, porque ele vai sintetizar, né, esse processo de edificação da humanidade, qual seja que o conjunto de textos, esse conjunto, esse legado espiritual deixado para nós, tem justamente por finalidade contribuir para a nossa preparação. Então, esse processo de preparação é que está descrito nesse versículo que nós lemos, fizemos a leitura. Apesar de, claro, ser algo bem resumido, ser algo bem sucinto, está destacando para nós essa necessidade que nós temos de despertar para esse processo educativo, nesse processo educativo na nossa consciência, que vai começar na nossa consciência, mas o objetivo é que isso fique tão intrínseco dentro de nós que passa a refletir no nosso coração, no nosso sentimento, nas nossas atitudes. A gente sabe que é mais complicado, que é difícil, né? Mas por isso que é um processo de preparação, que é um processo onde a gente tem que estar sempre nos esforçando para conseguir fazer essa transição da informação que nós estamos recebendo, para compreender tudo isso e transformar em aprendizado útil, né, por meio das ações.
É necessário, então, que nós passamos a adorar a Deus, não apenas externamente, né? Lembremos que Jeremias estava chamando a atenção para isso. Jesus chamou a atenção a isso quando ele falava dos fariseus, dos escribas. Então a gente tem que começar a vivenciar a lei divina da melhor maneira possível. Inclusive, essa questão de vivenciar a lei divina, esse que é o verdadeiro sentido de adoração a Deus. E a gente sempre escuta falar, né, temos que adorar a Deus. Só que se a gente for pensar que Deus quer ser louvado, que Deus quer ser adorado nesse sentido comum da palavra adoração, tem algo estranho nisso, né? Se a gente for utilizar a nossa razão, que a doutrina espírita sempre fala que a gente tem que utilizar, nos convida, né, a usar do nosso raciocínio, acaba que a gente vai acreditar que é muito equivocado o fato de Deus, que é um ser perfeito, um ser soberanamente bom, justo, livre de qualquer vícios humanos, tal como o orgulho, a vaidade, por exemplo. Então é muito estranho a gente acreditar que Deus necessita ser adorado no sentido ordinário dessa palavra. Nós temos que entender que esse louvor, essa adoração que Deus quer que nós pratiquemos, é justamente nós nos colocarmos nessa qualidade de servos humildes, né? De servos que estão sujeitos à vontade divina, servos que estão passíveis de receber os ensinamentos, vivenciar esses ensinamentos e, principalmente, contribuir com toda a humanidade. Afinal, se a gente está recebendo, nós temos que contribuir. Se a gente for fazer uma leitura da questão de número 132 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que Deus, ele nos impõe a encarnação, né, não apenas com esse objetivo de chegarmos à perfeição relativa. A gente tem que lembrar que a perfeição absoluta só é de Deus, né? Então, a encarnação não tem só esse objetivo de nós chegarmos à perfeição relativa, mas também para a gente poder cumprir com a nossa parte na obra de Deus, na obra da criação divina. Porque, como foi dito pelos Espíritos na resposta dessa questão, da 132, é justamente concorrendo para a obra geral que nós vamos nos adiantar. Então, com essa preparação que nos é necessária, nós vamos caminhar para o momento em que realmente conseguiremos vivenciar as leis divinas. O objetivo é justamente fazer com que essa comunicação que nós estamos a todo momento com Deus, por meio da espiritualidade, por meio dos seus emissários, é fazer com que essa comunicação seja uma comunicação de mão dupla, no sentido de que não apenas nós vamos receber o auxílio de que ainda necessitamos, mas que também nós vamos nos esforçar para poder contribuir com a parte que nos cabe, atendendo isso que foi colocado pelos Espíritos na questão de número 132, já que é concorrendo para a obra em geral que nós vamos nos adiantar. E é muito interessante a gente destacar que toda preparação, né, preparação de qualquer coisa, possui um início. Né? Quando a gente vai fazer lá, para cozinhar alguma coisa, fazer um bolo, você tem a preparação, tem que ler a receita, pegar os ingredientes, tem o tempo de forno. Então, toda preparação vai ter um início. E a nossa preparação, a gente tem que entender que o início dela foi dado por esse entendimento, pela compreensão das informações sobre a lei de Deus, que está sendo disponibilizada para nós de diversas formas, em diversos tempos, né? Em diversas encarnações, a gente está pegando fragmentos da lei divina e estamos tentando entender, absorver melhor esses conteúdos. Mas a questão mais importante dentro dessa nossa preparação é que nós não podemos ficar apenas no início dessa preparação, ou seja, ficar apenas nos ensinamentos, ficar apenas nas leituras, porque como foi colocado pelos Espíritos, lá em resposta à questão de número 779 do Livro dos Espíritos, nos é falado que esses ensinamentos que nos são dados têm por objetivo estimular o nosso progresso intelectual, que, por sua vez, tem por objetivo justamente engendrar
o nosso progresso moral. Porque é com o uso da razão, é justamente com o uso da inteligência, que nós vamos ter uma capacidade maior de distinguir entre o bem e o mal. E aí vão lembrar da questão de número 630 do Livro dos Espíritos, né, que nos fala que o bem é tudo aquilo que é conforme à lei de Deus, enquanto que o mal é tudo aquilo que é contrário à lei divina. E por mais que a gente tenha, né, a lei divina gravada na nossa consciência, tal como foi colocado na questão 621 do Livro dos Espíritos, a verdade é que o entendimento correto dessa lei vai depender do nosso esforço, vai depender da nossa preparação. Porque se a gente não estuda, por isso que o estudo é importante, né? A gente não está falando que o estudo, a leitura não é importante, a gente está falando que a gente não pode ficar parado apenas no estudo e na leitura. Mas esse estudo é muito importante para nós, justamente para fazer com que nós possamos fortalecer esse entendimento da lei divina que já está gravada na nossa consciência. Porque se a gente não correr atrás dessas informações, nós podemos, às vezes, não interpretar de maneira correta isso que nós já trazemos dentro de nós mesmos, e até mesmo aquele auxílio que a espiritualidade amiga a todo momento está trazendo para nós, né? Por meio da nossa intuição. E aí, se nós não estamos preparados para compreender todos esses artifícios que a espiritualidade utiliza, nós vamos acabar deixando passar batido e às vezes nem aproveitar essas oportunidades encarnatórias que nós estamos tendo, né? E conforme a gente vai avançando nesse entendimento, esse entendimento no sentido de que nós estamos aprendendo, tendo conhecimentos sobre a lei divina e tentando nos esforçar para cada vez mais aplicar essa lei no nosso dia a dia, a verdade é que vai chegar um dia que essa lei vai ficar tão transparente para nós, ela vai fazer tão parte de nós mesmos, que não vai ser nem mais necessária a existência dessas leis humanas tão rigorosas, igual nós vemos no nosso mundo, conforme isso é apontado para nós lá na questão de número 794 do Livro dos Espíritos. Então é muito interessante, a gente tem em mente como se dá esse processo de preparação. E principalmente, nós percebemos que esse processo de preparação, ele não se iniciou com a doutrina espírita, ele não se iniciou com a vinda de Jesus, não se iniciou nem mesmo lá com as escrituras que estão registradas no Antigo Testamento, porque Deus, na sua bondade, sempre deixou as informações disponíveis para que nós pudéssemos entender, compreender, absorver. A questão é que essas informações, ela vem de maneiras diferentes, conforme o nosso grau de capacidade para poder compreender. Afinal, se a gente for analisar hoje, nós já tem 2000 anos que Jesus encarnou neste planeta, e nós ainda temos muitas dificuldades de compreender essa mensagem de amor, essa mensagem de caridade que ele trouxe. Imagina se essa mensagem de Jesus tivesse vindo lá na época, antes do Antigo Testamento. Como é que seria mais difícil ainda daquela sociedade rude, que nós estávamos encarnados nessa época também, com certeza, como é que seria difícil para nós compreender esses ensinamentos lá naquela época, se hoje nós também estamos em dificuldades. Então percebam essa inteligência divina de aproveitar a maturação da própria sociedade, a maturação do indivíduo, para compreender esses graus de informação. Tanto que, provavelmente, tem muitas outras informações sobre o mundo espiritual, sobre o destino dos espíritos, sobre o próprio Deus, que nós ainda não temos capacidade de compreender. Tanto que, quando a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, os próprios espíritos deixam claro que tem muitos deles que nem eles sabem aprofundar muitas coisas relacionadas a perguntas muito específicas sobre Deus, porque nós também não conseguiríamos compreender, assim como muitos deles ainda não compreendem. Então, hoje nós estamos tendo essas informações disponibilizadas para nós, que são informações que estão dentro da nossa capacidade, né? Porque Deus nos conhece. Deus nos conhece enquanto indivíduo, nos conhece enquanto sociedade, e Ele percebe, Ele sabe o que nós estamos preparados para absorver neste momento. Então, agora que a gente já compreendeu essa
intenção do texto, já que a gente analisou esse título, e nós já fizemos uma breve análise dessa referência do trecho da Epístola de Paulo aos Hebreus, aí eu vou trazer para essa reflexão os próprios comentários do Emmanuel. E eu achei muito interessante os comentários deste livro, né, porque, desse capítulo, porque, na verdade, Emmanuel, ele não fez bem um texto, ele fez um poema. Né? E aí é um poema muito pequenininho. Aí até peço licença para ler com vocês. Eu ia compartilhar, mas como eu não estou conseguindo compartilhar com vocês aqui, eu vou fazer a leitura. Aí eu dividi esse poema em duas estrofes. Que uma estrofe eu vou ler, e aí a gente vai debater um pouquinho sobre ela, depois a gente lê a segunda estrofe e debate um pouquinho de novo. Aí olha o comentário que Emmanuel faz em relação a isso. Ele fala assim para nós. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Então a gente percebe aqui que Emmanuel, primeiro ele vem falar para nós acerca dessas múltiplas formas que o Evangelho se apresenta para nós. O Evangelho se apresenta para a criatura no decorrer do tempo, né? No decorrer dos povos. Tanto que Emmanuel está falando aqui para nós, que a gente leu, que está sendo disponibilizado em todas as línguas, em todas as culturas. E aí vou até abrir mais um parênteses rapidinho aqui. Porque quando a gente está falando, referindo ao Evangelho, a gente tem que deixar claro que o Evangelho é a mensagem que está escrita no Novo Testamento. Ou seja, o Evangelho é a boa nova. É aquilo que Jesus exemplificou por meio da sua conduta quando estava encarnado aqui na Terra. Essa exemplificação do Mestre que foi consolidada em textos por seus discípulos, e alguns desses textos nós encontramos no Novo Testamento. Isso é muito importante para a gente não confundir o Evangelho com o Novo Testamento, porque o Evangelho, a Boa Nova, é a mensagem que está contida no Novo Testamento. E aí, com isso em mente, aqui, mais uma vez, o comentário de Emmanuel, ele está esclarecendo para nós que essa Boa Nova, ela é sempre foi disponibilizada para nós em diversas línguas, em diversas culturas, mas sempre disponível de uma forma capaz de nos sensibilizar. Porque essa que é a intenção dos textos. É essa que é a intenção do Evangelho. Essa sensibilização é justamente para motivar a nossa interpretação daquelas lições que estão contidas ali. Para poder, como a gente viu lá atrás, naquela questão do Livro dos Espíritos, para justamente formar a nossa inteligência com o único objetivo de aprimorar o nosso coração, aprimorar o nosso sentimento, porque esse é o objetivo. Então percebam que tem uma ordem. Essa finalidade da mensagem do Evangelho é justamente fazer com que a mensagem atinja o nosso coração, o nosso sentimento. E isso só vai acontecer com prática, com exercício, com esforço. Então, o primeiro esforço que nos cabe é o conhecimento correto do Evangelho. Afinal, sempre é necessário, primeiro, a gente conhecer algo para só depois termos a capacidade de refletir, de sentir. Mas aí o cuidado que nós temos que ter, que a gente vai ver daqui a pouco na segunda parte do texto do Emmanuel, é justamente não nos deixar estacionar nesse primeiro passo, nesse passo de leitura, nesse passo de absorver essas informações, porque o conhecimento sem utilidade não tem validade para nós. Quando a gente olha lá na obra Os Mensageiros, né, logo no início, primeiro capítulo da introduçãozinha lá, aí a gente tem uma conversa da enfermeira Narcisa com o André Luiz. E aí a Narcisa deixa claro para o André que a criatura que se envolve apenas com os cálculos, com raciocínios, né, com a literatura, apenas por ler,
Para ele, o evangelho é apenas um repositório de ensinamentos comuns. E nós não podemos deixar que, para nós, o evangelho seja simples repositório de palavras. Porque o evangelho, ele tem essa função de fazer com que nós nos despertemos, fazer com que nós mudemos esse sentimento que está dentro de nós, sublimando ele cada vez mais em sintonia com a lei divina. E aí, nos primeiros, então, comentários do Emmanuel, a gente percebeu que essas primeiras fases do nosso processo de preparação, ele tem esse seu início com a recepção dessa mensagem que chega para nós. Ela está chegando para nós por meio de um texto, né, por meio de uma conversa com alguém, de um expositor. Mas essa mensagem sempre vai chegar para nós com esse objetivo de que possamos interpretar, de que possamos raciocinar, de que possamos renovar os nossos sentimentos. E claro, né, consequentemente, transformar esse aprendizado em termos práticos que vão ser aplicados no nosso dia a dia. E aí, continuando o poema do Emmanuel, aí Emmanuel chama atenção para nós da seguinte forma. Ele fala assim: mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem do mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então a gente percebe que esse nosso processo de preparação, ele consiste nessa repetição contínua de maneira a fazer com que o Evangelho possa fazer parte cada vez mais desse nosso modo de ser. E como é que a gente vai perceber que o Evangelho está se infiltrando em nós, né, no nosso modo de ser? A gente tem que analisar os frutos. Lembra que Jesus falou? Reconhece-se a árvore pelo fruto que dá. Então, os frutos que nós devemos esperar após a leitura, após o conhecimento, até para a gente verificar se a nossa preparação se encontra de maneira adequada, seria justamente, além dessa vida renovada, nós termos palavras, ações, princípios, ideias muito mais condizentes com a lei divina. Nós vamos entender que nós estamos nos preparando de maneira correta quando a gente conseguir aspirar não só apenas as questões materiais, mas sim aquilo que realmente condiz com a nossa condição real, que é a condição de sermos espíritos imortais. Como foi colocado para nós por Paulo lá em Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele diz para nós que se esperarmos Cristo apenas nesta vida, né, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí, nesse mesmo sentido, a gente vai lembrar de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 27. Porque Tiago deixou claro que a verdadeira religião, ela não é sobre quem parece ser mais santo. A verdadeira religião é sobre quem está colocando a mensagem de Jesus em ação. Ou seja, o evangelho, a prática baseada na exemplificação de Jesus, é muito mais do que esse roteiro de vida para a matéria, para a vida material. A exemplificação de Jesus é um roteiro para a vida eterna. Lembrando mais uma vez, Jesus já nos disse, o reino de Deus tem início no coração dos homens. Porque por mais que nós sabemos que a vida aqui na matéria é transitória, tem por objetivo, como nós já falamos, né, as provas e expiações para o nosso aprimoramento, para a gente poder contribuir para com aqueles que estão à nossa volta, o objetivo é fazer com que aos poucos nós vamos assimilando esse reino de Deus. Porque é necessário que nós modifiquemos. Porque se a gente não modificar as nossas atitudes, mesmo após o nosso desencarne, quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos continuar sendo quem nós somos aqui.
com os mesmos erros, com os mesmos equívocos. Então é por isso que Jesus falou que o reino de Deus tem início no coração dos homens, aqui na matéria. Porque é necessário nós fazermos essa depuração. É necessário nós estarmos nesse processo de preparação, nos preparando para a nossa vida real. Nos depurando, né? Tirando de nós todos esses vícios, todos esses resquícios de selvageria, de barbárie que nós trazemos dentro de nós. A gente tem que fazer esse exercício para nós nos depurarmos, e aí sim, daqui a pouco nós estarmos mais próximos de sermos espíritos mais evoluídos, no sentido de que nós estamos cada vez mais nos afastando das questões materiais. Nós temos, para isso, que trabalhar. É necessário que façamos esse movimento ativo, porque a gente não pode esquecer que a lei de trabalho, ela é uma lei da natureza, ela é uma lei de Deus. E se ela é uma lei, ela é aplicada a tudo, ela é aplicada a todos nós. Se a gente sabe, aqui na Terra mesmo, quando a gente olha uma água que está estagnada, a gente sabe que ela vira um criadouro de insetos, então não é diferente com a nossa estagnação, já que a lei divina é uma só. É por esse motivo que a gente sempre fala que aquela fé contemplativa, né, voltando lá no começo da nossa introdução, dessa nossa conversa, quando a gente estava falando que só os estudos por si só não adianta, é a mesma coisa, essa fé contemplativa, ela não traz benefícios a Deus, não traz benefícios a nós. É necessário o trabalho. Vamos lembrar, questão de número 657 do Livro dos Espíritos. É uma questão muito interessante, porque Kardec vai perguntar para os espíritos se existe algum mérito para aquelas pessoas que se consagram a essa vida contemplativa, ou seja, tem alguma vantagem em nós nos afastarmos do mundo com essa finalidade de não cairmos em tentação e ficarmos louvando Deus, fazemos apenas a leitura das escrituras, das obras espíritas? E os espíritos respondem que não há mérito nenhum. Eles falam que se é certo que essas pessoas que se afastam, elas não estão praticando mal, também é certo que elas não praticam o bem. E se elas não praticam o bem, né, elas são inúteis. E eles falam que não praticar o bem já é fazer o mal. Porque Deus quer que nós pensemos nele sim. Só que ele não quer que a gente fique apenas no pensamento. É aquela conversa da adoração que a gente teve há pouco tempo atrás. Ele não quer que a gente fique apenas pensando nele. Porque ele pôs para nós deveres que devemos cumprir aqui na Terra. Então, quem passa todo o tempo nessa meditação, nessa contemplação, apenas na leitura, apenas no estudo, não está fazendo nada de meritório aos olhos de Deus, porque está vivendo uma vida pessoal que é inútil à humanidade. E aí, nesse sentido, né, lembrando mais uma vez que também é objetivo da encarnação a gente fazer a nossa parte nessa obra da criação, assim como a gente lembrou da lei de trabalho, nós também temos que lembrar da lei de sociedade, né, dessa nossa necessidade de convivência. Kardec, ele comenta lá no livro O Céu e o Inferno, que a convivência entre as pessoas é justamente a pedra de toque da virtude. Então, daqui a gente consegue captar a importância que nós temos de estar convivendo, de ter o próximo. Né? Não é à toa que nós nascemos em família. Porque para a gente desempenhar o nosso projeto reencarnatório, é necessário estarmos uns com os outros. Então, a partir do momento que nós nos isolamos, nós saímos desse convívio, nós estamos deixando de fazer aquilo que temos que fazer. Né? Porque, por mais que o esforço, por mais que a vontade sejam exclusivamente nossos, nós temos que ter em mente que se o esforço ele é individual, porque o esforço é individual de cada um, o trabalho ele não é individualista.
E aí, como é que a gente vai desenvolver a nossa virtude sem o auxílio do próximo? Como é que a gente vai receber as orientações da caminhada sem o outro, né? Lembrando que, geralmente, em família, nós estamos ali com credores e devedores. É o momento que nós temos de aprender a comungar com os nossos irmãos espirituais, que, de alguma forma, a gente entrou em algum conflito. Então, como é que a gente vai buscar essa harmonia novamente se a gente está afastando, se a gente não está considerando essa lei de cooperação? Ninguém progride só, nós não podemos esquecer disso. É por isso que a gente não pode ficar apenas na teoria, né? É por isso que é interessante a gente estudar, ler e entender como é que isso aplica na nossa vida. A gente tem que nos preparar com o trabalho, né? Com esse trabalho não só individual, mas também com esse trabalho pensando nessa coletividade. Prefácio do livro Paulo e Estevão, o Emmanuel vai falar para nós dos motivos que justificaram ele elaborar, né, escrever a obra Paulo e Estevão. E é muito interessante, porque o primeiro motivo que Emmanuel comenta é que nós estávamos esquecendo do que era o cristianismo de fato. Emmanuel ele vai comentar que, infelizmente, no mundo moderno, o cristianismo está trazendo mais uma acomodação, mais uma estagnação, no sentido de buscar essa paz, fugir dos conflitos, né, ficar nesse processo de meditação, do que do trabalho no bem. E aí Emmanuel está alertando que a maioria de nós está tentando ser cristão apenas no desempenho das atividades exteriores. A mesma preocupação de quando nós comentamos do profeta Jeremias, lá de trás, que até por isso ele cita o profeta Jeremias, para demonstrar mais uma vez que os problemas que nós estamos vivenciando hoje são problemas vivenciados há milênios atrás, né? Então, Emmanuel, ele argumenta que com a obra Paulo Estevão, a intenção dele era justamente relembrar esse exemplo dos primeiros cristãos. Era relembrar a dificuldade que era seguir Cristo naqueles primeiros anos. Não só essas dificuldades físicas daquela época, mas principalmente as dificuldades de renúncias íntimas. E o segundo motivo, até para a gente lembrar da lei de cooperação que a gente comentou agora mesmo, seria destacar essa importância da cooperação uns com os outros. Porque com a leitura dessa obra, a gente consegue perceber que se não existisse Estevão, nós não teríamos Paulo da forma que nós conhecemos ele. Assim como também nós não teríamos Paulo, é com outros personagens que foram importantíssimos para ele ser quem ele é. Então, como é que a gente vai pensar em Paulo sem pensar em Barnabé, sem pensar em Abigail, sem pensar em Ananias, dentre tantos outros que fortaleceram esse discípulo? Então, vamos perceber que o fato de nós nos escondermos, né, o fato de nós não agirmos em benefício do próximo, não tem utilidade para Deus. É necessário que possamos pegar todo esse conhecimento para aplicar na nossa vida e assim a gente agir de maneira prática no bem. É necessário a gente utilizar esse conhecimento que possuímos para nós sermos os instrumentos, né, divinos aqui na Terra. Se a gente for pegar um exemplo, como a gente está falando de Paulo, pegando o exemplo do próprio Paulo de Tarso, vamos lembrar, né, que o Paulo, quando era Saulo, antes da sua conversão, ele já era um homem que possuía um conhecimento vastíssimo da lei de Deus. Tanto que Paulo, ele era um doutor da lei, extremamente respeitado. Então a gente percebe que a preparação de Paulo já tinha sido iniciada, né? Ele já tinha o conhecimento. No entanto, a lei que ele sabia de cor e salteado só passou a fazer sentido, só passou a conversar com o coração dele e com o sentimento dele depois daquele encontro que ele teve com Jesus a caminho de Damasco. Então foi necessário para Paulo encontrar pessoalmente o mestre, ficar cego, né, para só assim ele compreender e conseguir colocar em prática todo aquele conhecimento sobre a lei divina que ele já tinha.
Mas o importante é que, apesar desse desvio temporário de Paulo, né, após o conhecimento, ele ter pego esse conhecimento que ele já tinha e ter absorvido com seu sentimento, ele começou a se esforçar para colocar em prática, para reparar. Isso é muito interessante, porque a gente sempre lembra hoje de Paulo, de Tarso, como o apóstolo dos gentios, que foi um dos maiores apóstolos do cristianismo. Mas também é interessante a gente lembrar que Paulo, quando, antes da sua conversão, foi o maior perseguidor dos cristãos. Ele matou muitas pessoas, cometeu muitas barbáries, mas ainda assim, independente dos equívocos, dos erros que ele cometeu, quando ele resolveu realmente abraçar aquele conhecimento que ele já tinha, ele virou uma luz, ele virou um farol, né? Em meio a toda aquela situação, aquele mundo daquela época, que era um mundo muito mais complexo e complicado do que hoje, tendo em vista a normalização das barbáries que aconteciam, e Paulo venceu. Isso é até um ânimo para nós, que às vezes a gente pode nos sentir desanimados, né? Estou cometendo tantos erros. Mas, por mais equívocos que nós cometemos na nossa vida, Deus sempre nos dá oportunidade. E se nós estamos tendo a oportunidade de receber todos esses recursos, essas informações que contribuem para essa nossa preparação, não vamos ter dúvidas. Mais cedo ou mais tarde chegará o momento de aferição da nossa própria consciência. Né? Tal como nos foi explicado lá na parábola dos talentos, nós temos de saber o que nós estamos fazendo com aquilo que nos foi confiado. Aí vão recordar mais uma vez a fala de Jesus, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 47 a 48. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, que possamos nos manter nesta constante preparação, fazendo o nosso esforço, porque é só isso que Deus quer de nós, que nos esforcemos. Lembramos lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Então, o que importa mesmo é o esforço para que possamos ser melhores. Então, agradeço pela atenção de todos, agradeço por essa oportunidade. Uma boa noite a todos.